E aí, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Castro, terapeuta energético espiritual aqui do Espaço de Cura Célula Mater. E hoje eu vim falar sobre como funciona a apometria aqui no Espaço Célula Mater. Já tem praticamente 2 anos que a gente trabalha com apometria no consultório, né? Temos o espaço, é um espaço terapêutico voltado para terapias energética espiritual. Também realizamos acompanhamentos psicológicos, né? Eu e a Camila somos também psicólogos, mas focamos muito no trabalho energético espiritual, nas terapias que as pessoas consideram como holística. Pois bem, dentro desse processo da terapia, dessa metodologia de tratamento, a gente inclui uma prática chamada apometria. Para você que não conhece, a apometria ela é praticamente, podemos dizer, que uma prática, uma técnica energética espiritual brasileira, né? Ela foi ali desenvolvida, né, pelo Dr. Lacerda, ali na década de 60, 70, ele deu as bases, os fundamentos e deu início a esse trabalho chamado apometria. E aqui no espaço a gente tem um jeito diferente de trabalhar a apometria. Lógico que hoje, com vários cursos holísticos, hoje as pessoas fazem até mesmo a apometria na mesa quântica, chama apometria quantiônica, né? Aqui a gente trabalha com um modelo diferente da mesa e diferente daqueles que são ensinados e praticados nos centros espíritas. Geralmente nos centros espíritas a prática da apometria ela é feita dentro de um processo ali de incorporação, por mais que seja processo de desdobramento, ou seja, vai desdobrar os níveis e subníveis. Se você não sabe o que é isso, você não entende o que é nível, subnível, personalidades, subpersonalidades, eu vou te explicar agora. A gente tem um agregado espiritual, né, onde que está ali contido os corpos sutis. Os corpos sutis, a gente tem 7 corpos sutis. É o corpo físico, na verdade não é tão sutil assim, né? O corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Ali a gente tem a formação desse agregado, né? Quando a gente está aqui, como eu estou falando com vocês, a gente tem esses corpos, vamos dizer assim, compactados. Quando damos o comando de desdobramento para a gente realizar a sessão de apometria, é como se a gente afrouxasse, não necessariamente separasse, porque estão todos conectados, né? Se separar morre, né? Vamos dizer assim. Então, a gente só dá um afrouxamento nesse agregado espiritual e aí é onde a gente faz a captação dos desequilíbrios que estão localizados aí nesses corpos. Esses desequilíbrios são subpersonalidades que são criadas nessa vida, como se fosse partes da sua psique, da sua mente, que, por exemplo, te auto-sabota. Então a gente trata essas subpersonalidades. Tem as personalidades de vidas passadas, que são aquelas que você viveu e que ainda estão ali te auto-obsediando, também faz parte, vamos dizer assim, do seu inconsciente, né? Para a gente entender melhor, isso faria parte do seu inconsciente. E isso é muito difícil de ser tratado com terapias convencionais, ou a única terapia que consegue ir na causa dessas questões de vidas passadas é propriamente a regressão de vidas passadas. A apometria, ela trata essas questões também de vidas passadas, com essas personalidades de vidas passadas, porque tudo isso compõe o agregado espiritual, tudo isso gera desequilíbrio. Então, essas duas coisas, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque depois a gente faz um vídeo só explicando o que é a obsessão e a auto-obsessão, e a diferença entre as duas e o que é cada uma delas. Mas quando a gente fala de sobre personalidade e personalidade de vidas passadas, a gente está falando de um processo de auto-obsessão. A gente trata isso dentro da apometria, que faz parte desse agregado, mas também existe outras coisas. Por exemplo, quando existe uma magia negativa, ela afeta o seu agregado espiritual. Então ela vai estar ali rodeando esse corpo astral, esse corpo mental, pode chegar a atingir o duplo etérico e aí desencadear
desequilíbrios físicos e levar, às vezes, até a morte. Também temos o processo obsessivo. Onde acontece esse processo obsessivo? O obsessor é aquele ser desencarnado, é a pessoa que desencarnou. O obsessor, ele é uma pessoa como você, só que desencarnado e que está ou muito ignorante, perdido ali, confuso, ou ele está aí com o coração fechado, está escravo do mal, da maldade de outros seres que os dominam também. E aonde que ocorre esse processo obsessivo? Esse processo obsessivo, ele também ocorre nesse agregado espiritual. Por isso o obsessor, porque não é evidente, a gente não vê, mas a gente sente a presença dele e a gente, de repente começa a ficar obsediado, a sua vida começa a dar errado, tudo dá errado, começa a ficar bagunçado. E aí, o que a gente tem é esse processo obsessivo que se dá por processo de indução mental, por sugestão mental, porque lembra, é um ser desencarnado, então como que ele vai te influenciar? Através do contato mental, através dessa sintonia de frequência e vibração, tanto emocional quanto de pensamentos. E aí ele fica acoplado e conectado, ligado a você por esse agregado espiritual. Outro fator também são os aparelhos e apetrechos espirituais, aparelhos, chips, implantes e outras formas astrais que também ficam presas ali no seu agregado espiritual, que podem ser às vezes colocados por esses obsessores que começam a te manipular e te influenciar à distância. E aí você não percebe aquela influência ali direta, né, daquela presença que está te incomodando, mas você começa a receber estímulos à distância através desses apetrechos, desses aparelhos, chips, implantes, que começam então a te obsediar à distância. Isso é a tecnologia no mundo espiritual. E também tem as formas astrais, amarras, correntes, venda dos olhos, são as coisas mais comuns que a gente observa aqui nas apometrias, que também podem ser criadas pela pessoa com um processo de auto-obsessão. Quem nunca já se sentiu amarrado, parece que as coisas estão amarradas, que as coisas não vão para frente. Tudo isso às vezes são traduções de formas astrais que a gente vai criando ou que outros seres criam para nos prejudicar. Lembrando que o maior processo que é trabalhado na apometria, que realmente é o mais significativo na maioria dos casos, é o processo da auto-obsessão. Porque às vezes a obsessão, ela é sim uma consequência do processo de auto-obsessão. Então, explicando isso, dando esse panorama do que pode ser tratado dentro da apometria, a gente tem então o funcionamento da apometria aqui no espaço, que é feito em desdobramento. Hoje, que eu tenho noção, existem esses 3 tipos de fazer a apometria. Você faz a apometria, vamos dizer assim, de uma forma tradicional, que é aquela forma feita no centro espírita, que é por desdobramento, mais por incorporação. Então os médios estão ali, eles incorporam os níveis, subníveis, a subpersonalidade, as personalidades de vidas passadas, os obsessores. Então eles incorporam, né, e fazem esse tratamento. E, geralmente a maioria desses atendimentos são presenciais. Isso é possível fazer à distância também, mas geralmente são atendimentos mais presenciais, onde ocorre esse processo da incorporação. Então esse é vamos dizer assim, um modelo tradicional, que é praticado muito nos centros espíritas. Outro modelo, esse já é um pouco mais recente e não muito conhecido, que é a apometria nas mesas, ou mesas quantiônicas, apometria quantiônica, onde você faz tudo pela mesa. É uma mesa baseada na radiestesia, mas com princípios da física quântica, né? Das terapias quânticas. Então, esse tipo de apometria já é uma apometria um pouco mais moderna. Nunca passei por ela, não entendo direito como funciona, mas eu sei que existe, né? Senta quem dá o curso, então tem esse tipo, que é um tipo mais inovador, vamos dizer assim, um pouco mais recente, desenvolvido mais recentemente. E tem o jeito que a gente pratica aqui no espaço de cura célula máter.
Como que a gente faz a apometria? Lembra de tudo que eu já te expliquei, que todos esses processos, obsessão, auto-obsessão, aparelhos, amarras, tudo isso, ele está no agregado espiritual. Isso é uma questão energética espiritual, isso não está no físico. Por isso, a gente não precisa intervir no físico. Inclusive hoje, né, já faz mais ou menos um ano desde que começou a pandemia, a gente transferiu todos os atendimentos presenciais para atendimentos remotos, atendimentos à distância, online. Então, todos os nossos atendimentos, tanto o individual quanto o coletivo, é totalmente à distância. Hoje a gente faz tudo à distância, inclusive à distância até mesmo com todos os apômetras. Então, cada pessoa que faz a apometria, né, o médium da apometria, o apômetra, ele está lá na sua casa, né, no seu lugar, e a gente se reúne no mesmo horário e faz a apometria de outros pacientes que também estão em outros lugares. Então, hoje a gente não se encontra fisicamente para fazer as sessões de apometria, porque a gente faz tudo, toda a sessão de apometria, do começo ao fim, 100% por desdobramento. E aí que tá o grande lance, porque a gente consegue fazer tudo que eu te falei, de todos os tratamentos, né? Tratar personalidades de vidas passadas, subpersonalidades, obsessores, retirar aparelhos e outros apetrechos astrais, formas astrais, tudo isso, desfazer magias negativas, tudo por um processo de desdobramento. E você diz, mas como é esse tal processo de desdobramento? Talvez você já ouviu falar do negócio chamado de viagem astral, aquela coisa que você sai do corpo. Mas aqui a gente não sai do corpo, não existe essa distância, esse desprendimento, né? Porque esse desprendimento requer você estar adormecido para ele acontecer, esse deslocamento da consciência. Nas sessões de apometria do espaço, a gente trabalha em desdobramento. Qual que é a diferença? No desdobramento, é como se você pegasse uma coisa e vai desdobrando, né? Lembra do agregado espiritual que eu te expliquei? Então, como é que é o processo? Quando a gente desdobra, a gente está afrouxando esse agregado espiritual, então a gente vai desdobrá-lo para fazer aquela atividade, no caso, sessão de apometria acontecer. O que isso quer dizer? Que a gente não precisa estar fisicamente com a pessoa para a gente trabalhar energética espiritualmente, porque não é no físico que vamos atuar, mas sim no campo astral, no campo energético, no agregado espiritual, que é a parte invisível, que é onde está todas essas questões que eu falei no começo do vídeo, que a gente pode tratar com a apometria. E aí a gente desdobra todo mundo, desdobra o paciente e desdobra os apômetras no momento da sessão, e ali a gente realiza todo o tratamento em desdobramento. Esse desdobramento, a pessoa, né, tanto que vai receber quanto o apômetra, e aí a grande diferença da viagem astral para o desdobramento é que no desdobramento você permanece com a consciência, você projeta ela, você desdobra, mas você continua consciente, você não dorme. Então você está lá fazendo a sessão da apometria com o paciente e o seu pé está coçando, você sente que ele está coçando, às vezes você até coça enquanto você está lá. Você está aqui e está lá ao mesmo tempo. Isso parece meio doido, mas acontece. E esse é o processo de como é que funciona a apometria aqui. E aí hoje a gente tem a apometria individual e temos a apometria coletiva. Na apometria individual, a gente trabalhamos com um paciente por vez ou no máximo um casal, ou às vezes, né, a família é mais raro, mas geralmente é uma pessoa ou casal. Na apometria coletiva, a gente trabalha, né, com várias pessoas, às vezes passa 50, 60, 70 pessoas em cada sessão de apometria coletiva, que tem uma duração aí em torno de 25 minutos. E aí outro detalhe muito importante nesse processo de fazer tudo por desdobramento, porque hoje uma sessão de apometria coletiva dura 25 minutos, uma sessão de apometria individual dura de 5 a 10 minutos, ou seja, a gente consegue fazer muitas apometrias em pouco tempo, porque como é feito
tudo em desdobramento, é como se estivesse em outro tempo, no tempo da mente. Imagina quanto você consegue pensar rápido, quanto que você consegue mudar de pensamento rápido. Só no pensamento, né? Pensando, você pensa em várias coisas em um curto espaço de tempo. E é nesse tempo em que, feito totalmente em desdobramento, a gente consegue realizar a sessão de apometria. Enquanto se a gente fosse fazer por incorporação, como é feito nos centros espíritas, a gente demoraria muito mais. Você demoraria meia hora em cada paciente. E aí a gente não conseguiria ampliar esse projeto para atender tantas pessoas. A gente atende quase 100 pessoas na apometria individual toda semana e mais quase 200 pessoas na apometria coletiva toda semana. Inclusive, se você tiver interesse de experimentar, passar por uma sessão de apometria coletiva, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso grupo lá no Facebook chamado Cura Coletiva. Lá você pode se inscrever, é gratuito. A gente tem apometria coletiva toda quinta-feira, às 7 horas da manhã e às 8h30 da noite. Também tem outras técnicas lá, né? Reiki coletivo, Reiki da prosperidade, cura arcturiana, também tudo disposto de forma coletiva, gratuitamente para você lá no grupo do Facebook, para você experimentar. Então, se você nunca viu falar de apometria, começou a conhecer agora, se você quer experimentar já, passar por essa sessão, você simplesmente vai ouvir um áudio e vai deitar ou sentar de uma forma relaxada, sintonizar no momento da sessão de apometria, e aí você vai receber o tratamento. E depois, lá no grupo, a gente posta, né, de forma geral o que foi tratado. Na apometria individual, a gente descreve para o paciente, né, de forma do feedback, o que foi tratado naquela sessão de apometria. Aqui no espaço, a gente divide a gente faz uma distinção dessas apometrias. Geralmente, a apometria individual ela é destinada mais aos pacientes ou pessoas próximas ali do apômetra, que a gente hoje contamos quase 30 apômetras, e a apometria coletiva ela é aberta, o grupo é aberto, então qualquer um chega, qualquer um aparece lá para fazer a sessão de apometria. Então a gente tem essa diferença. E aí hoje a gente trabalha dessa forma com a apometria. Foi assim desde o começo, desde que a gente começou a apometria no consultório, a gente começou desta maneira, fazendo tudo por desdobramento. A gente acha muito mais eficiente, muito mais tranquilo e tem a eficácia como os outros modelos de fazer, de praticar a apometria. Também já estamos aí caminhando com os cursos de apometria, já tem mais de um ano que a gente dá aula, que a gente ensina a apometria e também oferecemos para essas pessoas que aprendem do curso de apometria a trabalhar conosco para eles ganharem experiência e depois, se eles quiserem montar os seus próprios grupos, eles ficam à vontade. Então é isso, espero que vocês entenderam como é que a gente faz a apometria aqui no espaço. E para contar mais alguns detalhes para vocês, a apometria ela é sim uma técnica extremamente eficiente porque ela vai lá na causa do problema. Ou seja, quando eu falei do agregado espiritual, é justamente onde está a causa. O processo obsessivo gera muito desequilíbrio, até mesmo doenças físicas, magias, auto-obsessão, que é a principal causa de todos os desequilíbrios. Então tudo está ali no agregado espiritual. Então às vezes a pessoa só de passar pela apometria já é um baita tratamento, não só espiritual, mas também terapêutico. Então se você nunca experimentou a apometria ou se você já fez aí onde você mora, a gente tem esse grupo aí que é o grupo do Facebook, o Cura Coletiva, onde que a gente oferta toda semana essa apometria gratuita para vocês fazerem. Tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais algum detalhe específico que eu não falei aqui nesse vídeo, de como é que realmente funciona a apometria, ou qualquer outras perguntas sobre a apometria, eu vou fazer ainda outros vídeos falando tudo sobre esse processo da apometria, sobre espiritualidade, sobre vários outros assuntos. Mas deixa aí a sua dúvida, deixa aí o seu comentário
para a gente ir conversando e quem sabe me dê sugestões também daquilo que você quer saber, que eu produzo um vídeo explicando sobre o assunto e também vou ter o prazer de responder você aqui nos comentários. Então, se você achou interessante esse vídeo, dá o seu like aí, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, que a partir de agora a gente vai começar a produzir bastante conteúdo sobre apometria, sobre espiritualidade sem vínculo religioso. Há outro detalhe que eu esqueci de falar, que a apometria aqui do espaço de cura Salomatra, ele é sem vínculo religioso nenhum, ou seja, não tem vínculo religioso. Então, a gente trabalha de uma forma bem universalista, bem mente aberta, porque a apometria ela é cheia de técnicas, né? Então, a gente não precisa estar vinculado a nenhuma religião, mas não inibimos nenhum apômetra que está espalhado por várias partes do Brasil, tem várias experiências, que já teve várias experiências religiosas antes da apometria. Não, a gente não impede eles também de usarem e também de praticarem qualquer religião. Na verdade, é até interessante que eles tenham essa experiência com religiões e com outras maneiras de vivenciar a espiritualidade. Tudo isso é experiência, tudo isso colabora na hora da prática, na hora de fazer, de realizar os tratamentos dentro de uma sessão de apometria. Então é isso, até o próximo vídeo. Forte abraço!